negócio e compra. Não, isso é química pura. Né? A gente é como se fosse um robô bioquímico, vamos botar dessa maneira. Né? E esses tijolinhos, eles foram formados ou na Terra, ou fora da Terra, ou muito provavelmente em ambos. Vou fazer perguntas bem básicas, tá? Bora. Vocês falam tijolinhos por quê? Porque tem uns elementos todos separados e quando você começa a combinar alguns, eles formam Uma cadeia, né? uma cadeia que daí pode vir alguma coisa. O que vocês chamam de tijolinhos? O que é você, Vilela? Você é carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. 95% de você são esses 4 átomos. É mesmo? Ué. Os outros 5% ou até menos é fósforo, enxofre e ferro e outros Que menores. são, até aqui é um negócio que a gente chama de chomps. A gente precisa, para formar a vida, a Sei. primeira coisa que a gente precisa são chomps. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. A vida que a gente conhece precisa disso daí. 6 elementos. Perfeito. Né? Esses são assim, os básicos para a coisa começar. Tem até uma galera que acha, pode ser que em outros lugares seja de silício, mas o que se viu até agora é carbono mesmo. Né? Então, inclusive, né, quando procura vida em outros astros, que nem a Lua em Encélado lá de Saturno, Se procura... esses elementos. Tá. E estava faltando fóssil, que acharam no ano passado. Então, Encélado tem todo o caldo necessário. Ah, é por isso que os caras falam, achamos fósforo, achamos não sei o quê. Sabe? Eles estão procurando um caldo para baseado no que tenha vida aqui, pode ter... Você tem que achar os 6 elementos primeiro. É por isso, eu não entendia nada. Porque É os caras estão isso. procurando fósforo. Eles É querem isso. atender o quê lá? Não, fósforo é super importante, né? É. Para o que a gente chama de ATP aí na vida, mas aí depois a gente pode Tá. entrar nos detalhes. Mas então você tem esses átomos todos. E o carbono é, digamos assim, o mais importante de todos, porque você consegue fazer polímeros, você consegue fazer longas cadeias. Por exemplo, a gasolina que você põe no teu carro aí, ele é um polímero que foi formado, foi modificado, na verdade, né, de petróleo que veio de algas que viveram há centenas de milhões de anos. Tá? Então, isso a gente usa isso até hoje, seja essa mesa, seja qualquer coisa, é baseado no carbono. Então, onde vem esse carbono? Né? De onde é que vem o carbono que está no tronco da árvore, que está no teu corpo? Vem do ar, cara, vem desse ar que está aqui no meio, é o CO2, que as plantas e outros organismos eles vão fixar esse carbono na forma de glicose e vai dar toda a vida. Então, a vida, assim, se a gente botar de uma maneira bem simplista, e realmente é assim, a vida é química pura. É por isso que a gente estuda bioquímica na biologia, Claro. para entender esse negócio. Então, se você entende o que a gente chama de fotossíntese, tanto aeróbica e anaeróbica, né? Se quiser a gente entra nos detalhes, senão não precisa também. E entende o que é a respiração celular, que é o que está acontecendo no corpo da gente. Você está inspirando oxigênio. Esse oxigênio vai lá na tua célula. Só que por que o oxigênio é importante? Porque o oxigênio adora roubar uns elétrons. Então lá na tua célula ele está roubando uns elétrons e isso está quebrando, está ajudando a quebrar uma molécula chamada de glicose, fazendo energia para você poder mexer teu braço, para você poder pensar e coisa desse tipo. Muito bem, agora qual é o problema desse negócio? Tá. É como isso aí aconteceu há 3,5, a 3,8, a 4,2 bilhões de anos. Você tem que ter um mínimo, além desses elementos, você tem que ter um mínimo de moléculas ali de carbono, como por exemplo o metano, que é um carbono com 4 hidrogênios e outras, já tem que estar isso formado. Então, alguns pesquisadores, que nem o Oparin, que nem o Haldane, vieram com a ideia dessa sopa primordial, que está meio em desuso hoje. Tá? A gente acredita que é mais em fontes hidrotermais que essa coisa aconteceu. A gente pode entrar nos detalhes. Até vale falar, então, até para o pessoal entender, né? Todo esse lance de estudar a origem da vida, pessoal, é uma, como toda coisa na ciência, é uma evolução do pensamento científico. Perfeito. Então, esses primeiros caras aí, eles começaram a imaginar como que isso poderia ter se misturado. Aí vai, que é a sopa, que é a tal da hipótese da sopa primordial, vamos dizer assim. Isso que já vem até do Darwin, assim, sabe? Só que aí o Oparin e o Haldane, teoricamente, hipotetizaram que, ó, se você tiver amônio, metano, tiver ali uma água e descargas elétricas como fonte de energia, que provavelmente tinha muito na Terra primitiva, isso aí potencialmente seria o suficiente para você formar moléculas orgânicas mais complexas, como os aminoácidos, que tem no whey protein que você compra no mercado. Sim. E aí um cara chamado Stanley Miller e o Urey, que ganhou o prêmio Nobel pela descoberta do deutério, que o Sacani falou agora há pouco, que é o hidrogênio mais pesado, com próton e um nêutron. Esse cara, eles Fizeram um fizeram... experimento. Exato, e mostraram que isso acontece. Então você consegue formar, digamos assim, os tijolinhos da vida a partir de compostos muito simples e alguma fonte de energia. Isso é muito legal. Esse experimento eu até falo na minha apresentação. Eles tentaram reproduzir em laboratório o que aconteceu na Terra. Cara, esse Sacani é um homem de muito conhecimento.
é abismal o que ele tem na cabeça. Tipo, o homem parece que sabe tudo. Tudo mesmo, tudo. Física, sei lá, teologia, tudo. Primordial. Então o que tinha na Terra primordial? Não tinha nada, mas tinha umas pocinhas d'água. Né, Como que era essa Terra? Se eu estivesse olhando ela visualmente, como ela era? Nós estamos falando aí o quê? De 4 bi atrás, né? Mais ou menos. Também essas datas aí, pessoal, mas a gente não sabe ao 4 bilhões de anos atrás. certo, tá? Antes, lá, ele falou 3.7, mas foi 3.8. Né? Não sabe ao certo isso aí. Mas vamos por 4, né? Arredondar para 4 está bom. Cara, a Terra, ela já tinha passado, ela já estava num processo de resfriamento já, entendeu? Esse processo já tinha acontecido. Antes a Terra era uma bolona de magma, né? Uma bolona de rocha derretida. Aí com o passar do tempo essa rocha foi resfriando e tal. A água já estava aqui, ou por impacto, ou originada mesmo na Terra e tal. Um pouquinho de cada, né, provavelmente. Um pouquinho de cada. Começou a formar essas... Aí tinha lugares que tinha uma aguinha empoçada ali. Tá. Tinha esses elementos, que muito provavelmente também vieram desses impactos. A atmosfera existia? Tinha alguma coisa primordial, né? Então, assim, ó, vamos lá. A atmosfera primitiva da Terra, ela provavelmente era mais